Bom dia, queridos, sejam bem-vindos à nossa leitura matinal. E hoje nossa leitura está baseada no Evangelho de Mateus, capítulo 2, no versículo 9, diz o seguinte: Depois de ouvires o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. Conhecimento e ação é o tema da nossa mensagem de hoje. Está baseada no segundo capítulo do Evangelho de Mateus, que o título é Seguindo a Estrela da Vinda do Senhor. E também é o tema da nossa mensagem desta semana. A nossa leitura vai trazer o nascimento do Senhor Jesus. Ele fez questão de nascer como um homem comum, apesar de ele ser Deus. Quando Jesus nasceu, magos vieram do Oriente para adorá-lo, como está escrito em Mateus. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Esses magos viram a estrela no Oriente e seguiram-na até Jerusalém. Quando lá chegaram, essa estrela desapareceu. Por causa do teor da pergunta que fizeram, vejamos a reação do rei Herodes. E com ele, tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Quando ouviu falar que nasceram o rei dos judeus, o rei Herodes deve ter pensado: ele vai tomar o meu lugar. Eu vou perder esse trono. E ainda mais, Herodes não era judeu, o que deve ter aumentado seu medo. Herodes, na verdade, era um idumeu. Como seu pai fizera um favor para o Império Romano, vencendo uma batalha, em troca recebeu esse reinado sobre os judeus na Judeia. Portanto, ele não era rei legítimo naquela região. Por isso, qualquer notícia que confrontasse seu governo geraria instabilidade, pois Herodes fora posto como rei, mas para servir apenas de marionete do Império Romano. Além disso, por se tratar de um rei gentil, longe de ser da linhagem real, o povo de Israel tinha diferenças com Herodes. O nascimento do rei dos judeus causou muito medo em Herodes, e isso alarmou tanto que ele quis saber onde nasceria esse menino. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Os sacerdotes, escribas e os religiosos da época eram pessoas que estudavam bastante as escrituras, por isso tinha respostas na ponta da língua. E sem titubear responderam: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com facilidade eles responderam isso. E essa passagem também está registrada em Miqueias. Era uma profecia das Escrituras que apontava que o Senhor nasceria em Belém. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E, enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide, informa-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisa-me, para eu também ir adorá-lo. Herodes era um grande mentiroso, uma grande raposa que queria matar esse menino. Posteriormente, nessa tentativa, a matou
muitas crianças. E depois de seguirem a orientação que constava nas Escrituras, veja o que ocorreu aos magos. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. A estrela novamente passou a guiá-los, pois estava à frente deles. Que lição podemos extrair daqui? Primeiro, embora os sacerdotes e escribas tivessem o conhecimento de onde nasceria Jesus, eles não foram adorá-lo. A cidade de Belém não era tão longe de Jerusalém. Queridos ouvintes, eu lhe pergunto, por que esses estudiosos não foram ver Jesus? Isso é uma advertência para nós. Ter muito conhecimento não é suficiente, mas que isso, devemos ter o conhecimento acompanhado da ação. Isto é, ter a prática de ir realmente aonde Jesus está. Os magos, por outro lado, vieram de tão longe para ver o Senhor e adorá-lo. Isso é uma lição muito importante para nós. Muitas vezes temos tanto conhecimento, mas nós não nos achegamos a Jesus. Os magos deram suas ofertas conforme lemos. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. O ouro representa a natureza divina, o incenso a ressurreição e a mirra a morte. Quando regressaram, os magos foram divinamente advertidos a não voltar pelo mesmo lugar, sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltar à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. E José, advertido em sonho por um anjo, fugiu para o Egito até a morte de Herodes. Depois da morte de Herodes, o Senhor voltou do Egito, mas não foi para Jerusalém nem para Belém. Ele foi para a região da Galileia, que era mais afastada, e ali habitou na cidade de Nazaré. Por isso é conhecido como Jesus, o Nazareno. Amados irmãos e amados ouvintes, os magos, eles seguiram a estrela e foram até Jesus. Eles tiveram uma ação, a ação de ir até o Senhor. E nós, amados ouvintes, nós muitas vezes temos tanto conhecimento e muitas vezes estamos tão distantes do Senhor. Ó Senhor Jesus, que possamos cada vez mais ir nos achegar ao Senhor.